Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos mais uma vez para trazer uma mensagem de Deus, da Palavra de Deus, para a sua vida, para o seu coração. Hoje eu quero trazer uma palavra para você e eu queria que você pensasse comigo numa coisa. Você já percebeu como que às vezes a gente sente cheiro ruim das coisas estragadas? Geralmente as coisas estragadas, elas sempre têm mau cheiro. É um animal morto, é uma comida que ficou velha, que está estragada, é um pântano, um lamaçal. Você já percebeu como que as coisas ruins, elas sempre têm mau cheiro? E você já percebeu também que a gente sempre tem uma tendência de se distanciar dessas coisas estragadas, dessas coisas ruins, né? Quando a gente fica muito tempo sem tomar banho, quando a gente não troca as meias, não lava bem os pés, quando as pessoas não escovam o dente e ficam com mau hálito, ou elas não tomam banho. Você já percebeu como que a gente tem de dificuldade de ficar perto dessas pessoas ou dessas coisas assim? Ninguém tem prazer, pelo menos ninguém em sã consciência tem prazer de ficar próximo de um animal morto. Ninguém gosta, ninguém tem prazer de ficar perto de um esgoto aberto, de alguma coisa que está com odor de podre. Ninguém tem prazer. Isso é um mecanismo nosso. Deus nos criou assim. Ele fez isso para que nós pudéssemos nos distanciar das coisas ruins, das coisas estragadas, que consequentemente fazem mal para a nossa saúde, fazem mal para o nosso organismo. São coisas que precisam ser descartadas, ser jogadas para longe, ser levadas para um lugar que a gente mantenha uma distância, ou então que sejam enterradas, para que a gente não sinta o mau cheiro e nem se contamine com essas coisas. Bem, eu quero falar isso para você e dizer que nós temos um problema. Nós temos mau cheiro. E o nosso mau cheiro se chama pecado. E o mau cheiro que temos, ele não é um mau cheiro que às vezes faz tanto mal para nós, mas para o nosso Deus. Aquele Deus que é santo, aquele Deus que é perfeito, ele tem ojeriza ao pecado, assim como que você não aguenta comer uma carne podre, uma carne que está estragada, assim como você não tem prazer de ficar perto de uma pessoa que está sem tomar banho há vários dias, assim também o Senhor, ele tem ojeriza ao pecado. O Senhor, ele mantém distância do pecado, porque a natureza de Deus é santa. Ele é assim, ele é perfeito, ele é puro, ele é uma luz inacessível, é um Deus que, ele assim é tão puro. A Bíblia diz que a beleza de Deus está na santidade de Deus, ou a santidade de Deus é bela, né? Nós o adoramos na beleza da santidade dele. E assim o Senhor, ele se distancia do pecado. Assim como nós nos mantemos distantes das coisas estragadas, das coisas ruins, daquelas que fedem, assim também Deus se mantém longe do pecado. E é por isso que a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ele vai dizer isso para nós, e ele vai então dizer como que quando nós estamos em pecado, ele esconde de nós o rosto. Ele fala: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Olha, essa palavra que eu trago a você é uma palavra de chamado para uma vida santa, para uma vida reta, para uma vida que glorifica a Deus. O pecado, ele tem vários efeitos. Ele tem o efeito de nos distanciar de Deus, de nos separar de Deus. O pecado tem um efeito de causar condenação eterna a nós.
E o pecado tem também o efeito de fazer mal para nós. O pecado, assim como algo estragado, faz mal para nós quando nós ingerimos, ou basta que nós fiquemos perto dele. Assim também o pecado, além de todos esses efeitos, eles fazem mal para nós. Ele destrói a nossa vida, ele deforma a imagem de Deus que ele nos criou, né? Nos criou com ela vai deformando essa imagem de Deus. A gente fica mais burro, a gente fica mais ignorante, a gente fica mais intolerante, a gente não pensa direito, a gente não usa o conhecimento para coisa boa, enfim, a gente vai todo se deformando. E eu quero trazer essa palavra a você como um chamado à santidade, como um chamado à pureza. Seja você um cristão ou seja não cristão, Deus está te chamando para a santidade. Deus está te chamando para as coisas boas. O Senhor está te chamando para uma vida de coisas santas, de coisas retas, de coisas puras, de coisas limpas, de coisas bem cheirosas. E aqui no profeta Isaías também, no capítulo 1, o Senhor então vem nos chamar no versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao órfão, defendei o direito do órfão, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E depois o Senhor diz: olha, vinde, e ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Deus está te chamando para a santidade, não uma santidade própria, mas uma santidade em Jesus, para uma vida em Jesus, uma vida vitoriosa sobre o pecado, uma vida de liberdade do pecado. É como uma pureza que Cristo faz em nós, e assim Ele nos torna aceitáveis diante de Deus. O Senhor diz em 1 João 9, se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Saiba que o seu pecado te afasta de Deus, saiba que o seu pecado causa nojo em Deus, saiba que o seu pecado causa repulsa em Deus, e que você possa se purificar em Cristo Jesus, recebendo Ele como Salvador da sua alma, como Senhor da sua vida, e aquele que te lava, aquele que te purifica, aquele que te torna branco, como uma alva lã, que te torna puro. Desejo do meu coração para você é que você ande diante de Deus em santidade e que o Senhor tenha prazer em você, assim como Ele disse de Jesus quando o Espírito desceu sobre Cristo no dia do seu batismo, dizendo: esse é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Que o Senhor também possa dizer isso de você: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, para que você ande em santidade cada dia mais diante dele. Fique com Deus.